mais um dia, vamos começar o nosso podcast do ECG Cardio. Dessa vez vamos falar de pós-operatório. Nossa principal moderadora, Marcinha Freitas, vai ser a nossa entrevistada, falando sobre o pós-operatório. E o Matheus Rocha, nosso R2 lá do NC, meu futuro staff, veio falar um pouquinho também de pós-operatório e a experiência que eles têm no Instituto, né, e a comparação com os outros serviços e por aí vai. Gostaria de agradecer a presença dos dois. Vocês têm algum recado para o pessoal? Ou a página de vocês? Manda a página para todo mundo seguir, Marcinha, de novo. De novo, todo dia. Todo dia. @ Medicina Intensiva Cirúrgica. Não deixa de se inscrever, tanto nela, tanto no nosso canal. E vamos começar com as nossas perguntas. A gente listou as perguntas tanto do grupo quanto aqui do Instagram para fazer um método que fique bem legal, e a Marcinha também botou uma cronologia para a gente fazer perguntas bem interessantes. Começando, né? Vamos falar do pós-operatório imediato. Quais são os antecedentes do paciente que você precisa conhecer? Faz diferença? Faz total diferença. Os pacientes mais idosos, com mais comorbidades, com disfunção ventricular esquerda, os valvares com hipertensão pulmonar, os pacientes de endocardite aguda, são todos dentro de um perfil de gravidade maior. Então, quando a gente já recebe essa informação no mapa cirúrgico ou no handoff lá com a equipe cirúrgica e anestésica, isso já acende algumas lanternas ali para a gente de que é possível que haja uma evolução desfavorável. Então, é muito importante conhecer essa história do paciente. Legal. Então, não deixa de ser uma HPP, né, para a gente escolher uma boa história e interpretar ela a partir do que a gente vai ter no pós-operatório. A partir disso, tudo isso é exposto para o paciente? Vocês têm alguma conversa com esse paciente sobre isso tudo? É uma anamnese normal, uma consulta? Tem a visita anestésica, né? Lá no Instituto tudo via Heart-Team, né? Hoje em dia a gente tem até um fluxograma novo, começou até a ser implementado acho que no mês passado, se não me engano, que a gente faz a avaliação clínica do paciente, tanto no ambulatório de coronariopatia, para cirurgia de vascularização, no ambulatório de valvopatias também. Os pacientes, depois da nossa consulta, quando a gente indica uma cirurgia, eles são tanto encaminhados para o ambulatório da assistente social, que já vai orientar eles para requisitos sociais, às vezes uma entrada com laudo, alguma assistência mais que eles possam ter, e também encaminhados para o ambulatório da cirurgia cardíaca. Então eles agora têm uma consulta com um cirurgião cardíaco antes, em que são esclarecidas as dúvidas, ele explica mais ou menos a técnica dentro do possível, e aí já sai dali com uma ideia melhor da cirurgia, do pós-operatório. É um programa novo que começou no INC, tem acho que 2 meses, se eu não me engano, mas eu acho que deixa o paciente muito mais amarrado e acho que ele se sente mais confortável de conhecer o cirurgião que vai operar. Às vezes não, claro, o que vai operá-lo, mas alguém parte da equipe. Legal. Então, o pós-operatório, né, começa literalmente no pré-operatório, como preparação, história e tudo mais, né? Vamos para a próxima pergunta. Quais são as informações no handoff do paciente para a equipe cirúrgica? Você contou para a gente, né? Não, tem alguns detalhes, né, que a gente precisa saber quando a gente recebe o paciente para a gente ter uma noção do que vai acontecer. Né, que é o tempo de SEC, o tempo de clamp, o tempo de cirurgia, se transfundiu ou não, se teve instabilidade hemodinâmica, se saiu em BAVT, se fez arritmia, se foi hiperglicêmico, o último horário do antibiótico. São todas as fases de uma cirurgia não cardíaca, mas acrescidas dessas particularidades. Se teve dificuldade técnica, era uma aorta em porcelana, a gente não pôde fazer uma plastia, não ficou boa durante o eco transesofágico, a gente volta para a SEC, troca a válvula, então é muito mais específico. Precisa saber muito mais os detalhes técnicos da cirurgia. Isso eu vejo no meu dia a dia muito mais no handoff da cirurgia cardíaca, né? Há uma preocupação maior
detalhes. Acabam sendo situações objetivas, a gente tenta pegar uma conversa recebendo esse paciente, né, para tentar imaginar o que vai acontecer nos próximos momentos, né, até para a morbidade do paciente, por aí vai, né. Você prefere ir para a próxima pergunta ou a gente pode tentar... a gente vai falar de tudo isso em relação aos passos a passos, né? Em relação Eu acho que o passo a passo é mais legal para o pessoal, né? Quais são os passos iniciais da admissão desse paciente no pós-operatório? Porque a gente meio que tem uma rotina já traçada, né? Que é o handoff, a monitorização, o aquecimento, a estabilização circulatória e o desmame da ventilação mecânica. Cada um desses passos tem a sua importância. Então, a gente aquece o paciente, 36,5, 37 graus. A gente sabe que a hipotermia causa distúrbio da coagulação, disfunção miocárdica, arritmia. Então, tem essa preocupação de aquecer o paciente. A monitorização é básica, PAM, PVC, saturação. Alguns pacientes eles vêm com a bainha e alguns com catéter de Swan-Ganz. A gente tem um protocolo no hospital, os pacientes valvários com hipertensão pulmonar têm que minimamente vir com a bainha do Swan-Ganz, porque é um perfil de paciente que pode complicar e precisar da monitorização avançada. Mas, em geral, fica a monitorização básica, débito urinário, gasometria, lactato, o laboratório muito básico, né? Depois, na estabilização circulatória, vai depender dali da condição clínica do paciente, que a gente sempre tenta colocar para os residentes. Olha, instabilizou, tem os 4 determinantes do débito cardíaco ali para você manipular, né? O cronotropismo, inotropismo, pós-carga, pré-carga. E o desmame que a gente, preferencialmente, precisa fazer rápido, né? A gente sabe que quanto mais prolongado se tornar o tempo de ventilação mecânica, acima de 16 horas, aumenta o risco de pneumonia. Então, a gente procura estubar o paciente nas primeiras 4 a 6 horas, salvo alguma contraindicação. Então, esse é o basicão do pós-operatório imediato. Bastante coisa, né? Acaba tendo 4 pilares. A gente foca, no final das contas, em tentar... pelo que eu entendi, então, estabilizá-lo para permitir que ele saia da ventilação mecânica o mais cedo possível, né? E a gente continuar monitorizando ele hemodinamicamente para a gente guiar por metas, muitas das vezes, esse paciente que é potencialmente crítico, certo? Pensando no nosso segundo passo, né? Que seria o segundo dia. O que a gente espera no segundo dia de intervenção cirúrgica e o que a gente pode fazer para minimizar intercorrências? Bom, então o paciente já passou por todas essas etapas. Na maioria das vezes ele pernoita, né? O que a gente faz no dia seguinte, né? O ideal, se esse paciente tiver condições de estabilidade hemodinâmica, metabólica, nenhum distúrbio neurológico, evoluindo bem, lactato clareado. O ideal é que esse paciente, o débito do dreno dele foi menor que 100, 150 em 8 horas consecutivas. A gente tira o dreno, preferencialmente desinvade esse paciente se ele não precisa daqueles dispositivos, né, que é o que a gente vai falar mais tarde em relação ao Verax, né? Desinvade o paciente, mantém a analgesia regular, aí já suspende o antibiótico, já teve o controle glicêmico lá no pós-op imediato, nas primeiras 24 horas, já tira o controle glicêmico intensivo, completa ali o antibiótico, já começa a enoxaparina profilática. E quando é um doente que é voo de cruzeiro, que quase nunca direto, né? Quase no instituto quase nunca ele pode, inclusive, sair da cama, sentar à beira-leito, né? Mas não é o nosso perfil lá, né? Mas na Unimed, a gente habitualmente já tem essa rotina de mobilização já no dia seguinte da cirurgia, né? Não está dependente de marcar passo, não tem amina, ou mesmo noradrenalina em dose mínima pode ser mobilizado. Legal. Normalmente é pensar nutrir, desinvadir e mobilizar. Tentar retomar o mais rápido possível as atividades comuns dele. Até porque é o que a Marcinha falou, quanto mais rápido a gente mobiliza o paciente, mais rápido a gente consegue tirá-lo da terapia intensiva e deshospitalizar. Acaba intervindo objetivamente na
na evolução boa dele, né? Para ele poder ir para casa com qualidade, sem dor, sem nenhum distúrbio hemodinâmico durante essa internação, né? Isso tudo a gente acaba englobando no ERAS, a gente vai perguntar mais para frente. Vamos aqui, falando do D3, qual seria a programação habitual nesse D3? Eu achei importante dividir assim, em dias para a galera entender mais ou menos qual é a nossa rotina, né? No D3 já é o dia do paciente ser liberado da terapia intensiva, fazer o step down para a unidade de internação, né? Então é o dia que a gente começa a anticoagulação, que a gente retira o fio de marca-passo antes de anticoagular o paciente. A plaqueta maior que 100 mil, quando é doente valvar, que tem indicação de anticoagulação, a gente já começa nesse dia. Nesse dia, lá na nossa unidade, o paciente já tem que dar a volta olímpica na UTI e ficar assintomático, né? Tem que estar com um ritmo adequado, sinusal. E nesse dia, o que marca isso, o que pode impedir a gente de não conseguir esse nosso objetivo, habitualmente é fibrilação atrial, né? É o maior culpado da gente não conseguir dar alta no D3 como a gente gostaria para seguir o fast track, né? Tem algum motivo para essa fibrilação atrial nesse terceiro dia? É o pico. A melhor. A fibrilação atrial é o pico de incidência dela em torno do terceiro, quarto dia, né? Tanto que lá a gente tem a rotina de nem tirar o acesso venoso profundo. A gente tira a linha arterial, tira o catéter vesical, tira o dreno, fio de marca-passo, mas o acesso fica até o quinto dia. Pelo risco de fibrilação atrial, que é 30%, né? Se você operar 100 pacientes, 30 vão fibrilar. 30 é média, pode ser mais. Né? Eu chutaria que lá a gente está mais ou menos nesses 30%. Então, uma probabilidade muito alta disso acontecer. Né? O acesso central muito bom, né? Então, por isso que acaba ficando mais tempo o acesso central. Isso é protocolo do hospital, né? Na Unimed a gente não tem esse protocolo, a gente dá alta com acesso venoso periférico. Isso é um protocolo do hospital, né? Para evitar flebite química, evitar que o doente instabilize lá na enfermaria e precise de um acesso com rapidez. São pacientes mais críticos em geral, até pelo perfil do hospital, nosso perfil, né? De paciente não é o perfil normal, né? O perfil Revasc de um serviço privado, não é. É diferente, né? Não é. Como residente, você vê isso de forma positiva para o aprendizado propriamente dito? Com certeza. A gente... todo mundo no Rio de Janeiro brinca, até desde que eu estava fazendo clínica e ia para o INC, meus colegas já tinham feito antes, todo mundo falava. Depois que você faz a residência ali, você roda no pós-operatório, você consegue trabalhar em praticamente qualquer CTI. Porque o perfil de paciente que a gente acaba ficando acostumado ali é um paciente muito grave. E são pacientes que vêm com múltiplas comorbidades, normalmente submetidos a cirurgias de maior porte. É o que ela falou, às vezes a gente vai no particular, é um paciente que às vezes vai fazer 1, 2 pontes, ali a gente chega com o paciente às vezes com 5, 6 pontes, o paciente já com uma disfunção grave, às vezes uma cirurgia combinada, troca valvar com Revasc. Então assim, a gente tem muita cirurgia grande ali, tem cirurgiões com muita experiência, então assim, casos bem difíceis acabam indo para lá operando e a gente tem a oportunidade de fazer esse pós-operatório. E assim, é um perfil de paciente que é o que ela falou, às vezes tem aquele problema, será que é um choque hipovolêmico, um choque misto, o que está acontecendo ali, eu tenho que saber entender, são pacientes muito diferentes, assim, a gama de pacientes variada, então com certeza para a gente isso dá uma formação que é difícil de ter, não vai ser em qualquer lugar. Vamos pegar o gancho, hein? O gancho de como é que é o treinamento de cardiointensivismo para o residente de cardiologia na sua vivência. Que é uma pergunta recorrente lá na minha página, né? Qual é o melhor treinamento de cardiointensivismo? Como é que é fazer cardiointensivismo? Você viveu isso 90 dias, intensamente. Ter duas ECMO VA ao mesmo tempo, fazer pós-op de transplante pulmonar. Eu sou suspeito para falar porque, assim, eu escolhi para o INC porque eu tenho mais uma vez de terapia intensiva. Então,
Eu escolhi para lá porque no Rio é de longe o melhor lugar com experiência em cardiointensivismo. Terapia intensiva e cardiointensivismo. E para mim, assim, também novamente sou suspeito para falar, mas acho que a grande maioria concorda comigo que é a melhor rodada, porque é uma rodada que é uma rodada que a gente está vendo. É uma rodada muito dinâmica. São 16 leitos normalmente. A gente tem 3, às vezes 4 cirurgias por dia, todo dia. Então a gente roda lá de segunda a sexta, mais alguns finais de semana, por 3 meses seguidos. Então a gente tem 60, 70 dias seguidos, cada dia chegando 3 cirurgias novas. Além de complicação do andar, que volta, paciente que complica também, fica mais tempo. Então, assim, A gente é muito contra a referência também de alta complexidade. Então, a gente pega derrame pericárdico do INCA, por exemplo, né? Paciente com endocardite é o nosso feijão com arroz da contra-referência, né? Se for pegar para ver nos scores de risco que a gente tem, você tem uma endocardite ativa, já é uma coisa que pega um cara que às vezes seria um risco baixíssimo, joga lá para cima, o risco de mortalidade. Então, assim, é uma cirurgia que é em caráter de urgência, né? Não é aquela cirurgia programada de uma forma eletiva ou semi-eletiva às vezes. Mas tem muita coisa. Eu, na minha rodada, tive 7 transplantes. Teve nosso primeiro transplante de pulmão. Tivemos um transplante duplo também, de coração e rim. Então, assim, foi uma vivência. Teve muita coisa para ver. A gente teve 2 ECMO VA acontecendo ao mesmo tempo, sendo que uma ECMO VA num paciente transplantado. Então, assim, tem de tudo lá. Realmente é uma experiência muito grande. Para o residente, tendo suporte do staff, aprendendo todo dia, acaba sendo uma vivência que você vai ser a experiência que você vai para a vida toda, né? Mesmo você ficando no Rio trabalhando em serviços, até no mesmo serviço você vai lembrar provavelmente dessa rodada, né? E provavelmente tem residentes que devem ir, por exemplo, para o interior, voltam com uma experiência diferenciada para um setor que provavelmente não vai ter 10% da complexidade, ou vai ter um paciente grave daquele e ele vai saber. Eu acho que muitos deles não vão ver transplante novamente, né? Sim. Acho que a grande maioria não vai ver mais um transplante cardíaco. Então, assim, acho que é uma chance única, né? É única para eles. Legal. Seguindo o nosso cronograma, falamos do terceiro dia. Agora a nossa questão seria o Fast Track. Qual seria a função? O Fast Track resumindo isso tudo que a gente fez, né? Desinvadir, o Matheus sintetizou bem, né? Porque ele ouve muito no round, a mesma coisa. Então, estabilizar o paciente, dar alta com 48, 72 horas da terapia intensiva e dar alta para casa até o 5º dia, né? É o que a gente chama de protocolo Fast Track. Esse protocolo é seguro, reduz custos, reduz o tempo de permanência hospitalar. Então, ele é super válido quando é factível. Então, a instituição tem que estar imbuída daquele espírito. Isso que a gente não tem lá no Instituto, no Hospital da Unimed a gente tem, né? Quando você diz imbuído, seria proporcionar algumas coisas específicas. A questão da recuperação funcional é super importante. A gente, desde lá do intraoperatório, no pós-operatório, não deixar aquele paciente com náusea e vômito, não deixar com dor, começar o beta bloqueador nas primeiras 24 horas para profilaxia da fibrilação atrial, controlar a hipertensão, se for o caso, controlar a hiperglicemia quando ele é diabético. Você ter um protocolo mesmo de cuidar daquele doente. E o que a gente tem que a gente não tem tanta facilidade, que a gente tem um pouco mais na Unimed de colocar o paciente no serviço privado da logística. E lá, por exemplo, todos os nossos pacientes saem encaminhados para reabilitação cardíaca. Protocolo. Na hora que eu vou dar alta para o paciente, eu preencho uma ficha e o doente vai ser encaminhado para reabilitação. É obrigatório, né? Então, é um pouco mais em termos de fluxo, um pouquinho diferente do que a gente vê. Mas, novamente, a gente tem um olhar muito enviesado para os nossos doentes de serviço público, né? Porque são pacientes muito graves.
Então... E você acha que o volume interfere nisso tudo? O volume é muito grande, né? Então pode complicar essa logística? Não é o volume. O volume ajuda, né? Tradicionalmente, quanto maior o volume, mais as pessoas ficam tecnicamente experimentadas para aquilo, né? Mesmo o perfil dos doentes, também, né? O perfil dos doentes a gente faz muita cirurgia em pacientes que internam uma síndrome coronariana aguda e que é um doente multiarterial, o interno uma endocardite, o interno um valvar que está com uma classe funcional. Ainda mais agora nos tempos de pandemia, né? Eles ficaram muito tempo sem ser cuidados. Então, os pacientes têm sido muito graves. Vieram mais graves. Tem sido, a gente tem pego congênita, como o Matheus falou, muito transplante, ainda bem, né? Então... Isso é muito bom. A parte do transplante, principalmente, é uma experiência com certeza diferenciada, né? Próxima pergunta, também englobando o cuidado, né? Qual é a importância do programa ERAS, né? ERAX, né? Acelerando a recuperação no pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? É o que a gente está implantando lá no Instituto, que é muito legal, que sintetizando várias dessas coisas que eu falei, mas tem ali um olhar diferenciado para analgesia, um olhar diferenciado para o delírio, né? Que, assim como a fibrilação atrial tem uma prevalência de 30% a 40%, é a cirurgia mais deliriogênica junto com a fratura de fêmur, né? Tradicionalmente. Legal. Então, assim, é bem legal que instituições com alto volume tenham isso protocolado. Então, são 3 fases, o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. Aí entra estratégias de conservação sanguínea, minimizar a transfusão, mobilizar, cuidado com delírio, náuseas e vômitos, analgesia, multimodal. É o que a gente já faz, mas feito de uma forma mais sistematizada, que é o que a gente está implementando lá, né? Que é um grupo multiprofissional que, como o Matheus falou, cuida do doente desde o pré-operatório até já traça um rumo para ele já após a alta. Acho que isso vai ser de um ganho enorme para os pacientes e para a instituição, né? Para a gente acelerar, poder internar mais, né, pacientes, operar mais, zerar essa fila aí do SUS. Legal. Tentando dar não precisa ser todos os detalhes, né? Mas, por exemplo, a analgesia normalmente é feita com uma dipirona regular, pregabalina... Olha, por incrível que pareça, é boa e velha dipirona regular, né? Nós não fazemos nas doses protocolares de 10, 15 mg por quilo a cada 6 horas. Nós fazemos 2 gramas 6 vezes por dia. E o resgate da gente é com anti-inflamatório, né? Os residentes entram lá, ficam meio chocados, né? Fazer anti-inflamatório no pós de cardíaca, né? Mas o resgate da gente com anti-inflamatório, eu tenho certeza que o Matheus viu muito mais complicação do opioide quando ele foi necessário do que do anti-inflamatório. É óbvio que a gente não dá para todo mundo, né? Não vai dar para um paciente que tenha disfunção renal, instabilidade hemodinâmica, mas a grande maioria vai muito bem com a dipirona regular. E assim, no terceiro dia, se duvidar, já está passando a dipirona para oral. Via oral e às vezes já está espaçando ali, já passando para de 6 em 6. Então, assim, você realmente imagina, até o próprio paciente imagina, vou rachar o peito e vou tomar dipirona. Dipirona. A dipirona, e assim, segura muito bem na grande maioria das vezes mesmo. Às vezes a gente não confia tanto no potencial da dipirona. Em relação ao próprio delírio, o que vocês costumam usar pela prática? O ideal, Guilherme, era não ter delírio, né? Mas assim, a nossa arquitetura ela é deliriogênica, né? Nós não somos box, nós somos leitos né? Então, e não temos pouca janela, enfim. O ideal era que a gente pudesse fazer a prevenção mudando o ambiente, mudando o ambiente, a questão do silêncio, a questão do relógio, a presença mais constante do familiar, a mobilização precoce, tudo isso como prevenção do delírio. Mas quando nós precisamos tratar, é o bom e velho haloperidol mesmo.
que é a nossa Controle, conduta. né? E quando ele é possível utilizar via oral ou risperidona ou quetiapina. Você vai encontrar mais trabalho com risperidona em pós-op de cardíaca, mas o que a gente na vida prática da gente, a gente acaba utilizando mais a quetiapina, né? A quetiapina tem assim um viésinho de poder ser mais hipotensora, né? Mas, lembrar que são medicamentos que alargam o IQT em pacientes cardiopatas, mas nós nunca tivemos nenhum evento, já tivemos com outros medicamentos, mas não com antipsicótico. Legal. Mas, assim, só acrescentando, acho que é muito o que a Marcinha sempre fala. Você está perguntando a parte de tratamento, mas é muito que a gente tenta mesmo é a parte de prevenção. E uma coisa que às vezes muita gente não se atenta é que a própria mobilizar o paciente, isso já ajuda a prevenir. Paciente com déficit auditivo, a gente leva o aparelhinho para botar no ouvido. O paciente que usa óculos, coloca assim que já acorda, estubado, já usa óculos também. E a própria desinvasão também, retirar sonda, retirar dreno, isso tudo evita o paciente também a desenvolver o quadro de delírio e até a própria dor também. Então, isso são tudo coisas que a gente pode tentar manejar antes de que o quadro se instale, né? Óbvio que a Marcinha falou, é uma das cirurgias mais deliriogênicas, então assim, a gente ainda vai ter muito paciente desenvolvendo o quadro, mas a gente se atentar para formas de prevenir, e muitas delas são fáceis de fazer, né? São medidas não farmacológicas, acho que a gente consegue evitar muito, até porque o paciente que acaba evoluindo com delírio é um paciente que às vezes vai ficar mais agarrado no leito, um paciente que não vai dar para mobilizar, então é um paciente que vai arrastar um pouco o pós-operatório, né? Então, prevenir é sempre melhor, óbvio. Legal. Isso foi uma coisa que eu tive a sorte de aprender na primeira vez que eu fui num pós-operatório, estava com um paciente médico, era um pós-operatório mais simples. Mas aí, como eu gosto de falar, fiquei conversando com ele um tempo, ele falou assim, vocês têm que trocar esse relógio daqui, era um relógio de ponteiro. Ele falou assim, eu olhei e pensei, por quê, né? Ele falou assim, a gente não sabe se é dia ou se é de noite aqui, né? Só por ser de 24 horas, né? E aquele relógio digital com 24 horas ajuda, tudo isso são coisas que a gente, como médico, caso não tenha o estudo, caso não tenha alguém que tenha vivido aquela situação, a gente não imagina, né, que faz tanta diferença, né? E isso tudo acaba sendo contemplado no protocolo de vocês e no próprio protocolo ERICS, que eu não consigo falar esse C. O pós-operatório do transplante cardíaco é diferente? Não, aquelas 4 fases que eu falei não são diferentes. O que é diferente no paciente de transplante são 2 coisas. O risco da disfunção do VD, né? Principalmente se ele operou com uma hipertensão, com uma pressão pulmonar limítrofe. Então, isso é uma coisa que deixa a gente muito angustiada nas primeiras horas de pós-operatório, né? Tem oligúria, hipotensão, hiperlactatemia, a gente fica ansioso com a disfunção do VD, que requer um tratamento diferente do nosso pós-operatório basal. Então, é uma coisa que pode complicar ali o pós-op imediato e a imunossupressão, né? Que é diferente. Então, o paciente, no protocolo da nossa instituição, porque outras instituições podem ter protocolos diferentes, né? Toma o basiliximab lá no centro cirúrgico, toma o corticoide, vai tomar corticoide na manhã seguinte e no dia seguinte também não tem não tem plaquetopenia, pode introduzir o micofenolato e tendo função renal ok, introduz o tacrolimus, né? E depois vai checando o nível sérico. Então, essa questão da introdução e das profilaxias, o antibiótico é mantido se o doador estava infectado, o sulfametoxazoto metropin é profilático, né? Se tiver indicação, o ganciclovir. Então, o que muda é esse manejo da imunossupressão, ou o surgimento de disfunção de VD no pós-operatório. Rejeição aguda, eu só peguei uma vez, né? Então, não é comum. Acho que a gente tem muita estratégia para combater, para imunossuprimir o paciente. Então, não é habitual da gente ver e tem todo o cross-match e tal, para o paciente ter o melhor perfil imunológico frente ao doador,
para minimizar a chance disso acontecer. Legal. E todo esse passo a passo, provavelmente pelo corticoide e tudo mais, acaba interferindo nesses 3 primeiros dias? Acaba sendo um pós-operatório um pouco mais complicado? Não. Pelas medicações, não. É idêntico. A gente faz todas as... Minto, tem uma coisa que a gente faz diferente. A gente deixa o dreno mais tempo. Porque o que acontece? Você tem lá o paciente com uma cardiomegalia, né? E aí você bota um coração de tamanho normal. Você forma uma cavidade virtual em volta do coração do doador. Então, ali pode, se a gente se apressar de tirar o dreno, como a gente... a nossa conduta tirar no dia seguinte, eventualmente pode coletar. Então, a gente arrasta o dreno um pouquinho mais. Legal. Vamos ver. Vamos à nossa próxima pergunta. Falando do transplante. Qual cirurgia na qual você considera o pós-operatório mais complexo dentro das cirurgias cardíacas? Pergunta. Falando do transplante. Qual cirurgia na qual você considera o pós-operatório mais complexo dentro das cirurgias cardíacas? As congênitas. As congênitas, né? Os GUS, né? A cardiopatia congênita do adulto, principalmente quando é operação, ou quando é cardiopatia complexa, que às vezes até para a gente raciocinar a fisiologia, a gente tem dificuldade. A gente pegou outro dia um paciente que foi fazer uma cirurgia só para melhorar, profundamente hipoxêmico. Eu falei assim, gente, vamos tirar o oxímetro desse doente para a gente não querer tratar, porque para a gente não olhar para aquilo, porque dá angústia, o cara tá lá conversando, uma boa e tal, né? Mas tinha que descomprimir as câmeras dele, então eu deixo ele lá com a hipoxemia dele. Mas assim, a cirurgia mais para a gente, né, para o cardiologista do adulto, eu acho que é o pós-operatório potencialmente mais chatinho quando é uma congênita complexa. E é uma dos maiores desafios que a gente acaba ouvindo, né? Por ser uma coisa que é, de certa forma, uma novidade, né? Que foi uma coisa que veio melhorando as cirurgias, o pós-operatório das pediátricas mesmo, né? E a gente vê mais, né? Provavelmente vocês estão vendo bem mais esse tipo de cirurgia. Não é comum. Eu acho que ao longo de 30 dias, se a gente fizer a congênita, a gente vai fazer CIA, né? Mas eventualmente aparecem as cardiopatias complexas, né? Os doentes cianóticos, então a gente consegue sobreviver. A gente já pegou até ventrículo único. É muita especificidade, né? Até para você parar na beira do leito e pensar na fisiologia, na anatomia daquele doente, é um pouco diferente. Às vezes a gente tem que até pedir ajuda para os universitários da cardiopediatria para fazer o eco dos doentes, para entender, tem que desenhar para a gente entender. Né? Então é o pior para mim, congênito. Eu parei para estudar isso com a Lu. Concorda, Matheus? Belo dia, falei assim, vou estudar isso com a Lu. Eu estava estudando isso, eu fiquei olhando. Aí tem todos os desenhos possíveis naquele coração, é possível fazer, né? Tem todas as patologias possíveis. É muito legal. E é um desafio realmente entender, né? Tem que parar, pensar o raciocínio. Isso aqui não está aqui, vamos botar para lá. Mais ou menos isso. Então, onde é que tá o sangue agora? Qual a cirurgia que você vê no mapa que você fica mais alerta, para pensar num paciente mais grave? Aorta. Aorta? Qualquer patologia de aorta? Principalmente doente de dissecção, né? Porque a gente, no SUS acontece bastante da gente pegar o paciente que foi uma dissecção aguda, né? Tipo A, que precisa ser operado, né? Diferente daquele doente que chega na emergência do hospital privado com dor torácica, né? Às vezes consegue dar sorte de ir na UPA, regulação pro INC, né? Que muito opera a aorta. Mas é uma cirurgia que tem uma mortalidade muito alta, né? Os pacientes têm complicação neurológica, bastante complicação neurológica. Pode ter outras, né, vasculares, isquemia intestinal e tal. Então, é um doente, quando a gente vê no mapa, a gente se prepara um pouco para a possibilidade de ser um pós-operatório um pouco mais tempestuoso. Tendência a ser o paciente mais grave, né? A própria aorta gera todos os problemas possíveis, né? Tanto para embolizar para a cabeça, tanto para os rins.
E a própria gravidade do paciente, que a chance dele complicar em sala é maior também, né? Às vezes é uma cirurgia muito grande, né? Então o paciente vai inflamar mais, assim, vai ser um paciente mais instável no pós-op imediato. Então tem... Pode complicar, por exemplo, levar uma valvulopatia, doença, ter que trocar assim, se coronária, tiver tem tudo possível, né? tubo valvado, mas enfim, independente da técnica, é uma cirurgia que a gente fica um pouquinho mais preocupado. Falamos do nosso mapa. Ainda no pós-operatório, em relação à complicação, qual é uma das complicações que você mais teme no pós-operatório de cardíaca? Tamponamento, que o geralzão, né? O feijão com arroz no pós-operatório imediato, né? mediastinite, né? Também a gente teme bastante. São as principais, né? AVC. Não, mas assim, daquele que se você não fizer o diagnóstico ali, o doente vai morrer na sua cara. Isso. O tamponamento, né? Então, acho que é o que a gente mais teme. Eu acho que é o que as pessoas mais temem também, quem é intensivista, não é cardiologista, não é cardiointensivista e faz pós-operatório, né? Porque eu vejo essa pegada em 2 hospitais diferentes, eu vejo que o intensivista se desespera profundamente com a questão da possibilidade. Quando você não tem um cirurgião tão acessível, né? Acessível imediatamente. Que é uma coisa assim, crítica. Né? No meu hospital privado até tem cirurgião de plantão 24 horas, mas enfim, eu acho que isso deixa as pessoas mais ansiosas, né? Acho que é a complicação mais temida e já no pós mais tardio, a mediastinite. Legal. Tem alguma coisa pra gente tentar... Tudo isso que a gente está fazendo, né, no pós-operatório é para evitar fazer essa profilaxia dessas intercorrências, né? É bem legal a gente lembrar para quem assiste, todo o cuidado no pós-operatório é para a gente não ter problemas, né? Que a ideia é evitar cenários críticos, né? A gente não quer uma situação que gere mais morbidade para o paciente, né? Seguindo nossas perguntas, qual complicação tem mais impacto epidemiológico nesse pós-operatório? Fibrilação atrial. FA, né? Porque aquilo que eu falei lá no começo, né? O doente que fibrila não desce da UTI, o doente que fibrila pode instabilizar do ponto de vista hemodinâmico, pode ter um AVC cardioembólico, já vimos alguns. Então, como é muito prevalente, né? 1 a cada 3 pacientes que operam está sob risco de FA, acaba sendo, do ponto de vista epidemiológico, aquela que mais impacta ali o nosso dia a dia, a ponto de a gente mudar uma rotina de tempo de permanência de acesso central, né? Então... muda um protocolo inteiro, um detalhe, exatamente por causa dessa complicação que é 30%, né? E o acesso central também tem vantagens, né? Também para o conjunto, como você explicou antes. Antes de fazer outras perguntas da própria página, a gente fez lembra aquele post que a gente fez do seu artigo? Eu peguei ele com perguntas, foi um acadêmico da São José mesmo, Lucas, ele fez um resumo, a gente fez um post do seu artigo. Aí eu usei ele pra gente fazer um feedback também, né? Fazer um apanhado do que a gente não perguntou. Mas antes disso, falando como residente, como um R2, que daqui a 2 meses você está formado já, ou para uma outra sub, ou para trabalhar propriamente dito. Esse, como você falou, um dos melhores rodízios. Tem algumas lições que fizeram valer a pena, que se você tivesse aqui, por exemplo, eu vou fazer a prova. O Gui, você está perguntando isso da minha frente, é isso mesmo? Não, digo para estimular quem vai fazer a prova. Pode falar a verdade, Matheus, fala a verdade. Mas desculpa, faz a pergunta de novo. De forma mais objetiva, né? O que foi mais legal para você nesse tempo que você rodou no pós-operatório? Assim, acho que o principal pra gente foi o que eu falei, assim, a segurança que você sai dali para poder trabalhar em outro lugar. É uma coisa que eu sempre defendi, assim, desde quando eu me formei. Tinha vários colegas assim que não estavam bem preparados e a galera, vou dar plantão de CTI. Mas você não sabe nada direito. Não, eu sei entubar e funcionar.
Então, assim, às vezes a pessoa se forma e acha que dar plantão no CTI é saber entubar e funcionar. É a mesma coisa assim, às vezes o cara, vou dar plantão no CTI de cardio, que normalmente é a coisa mais tranquila, principalmente no particular, que é muitas vezes só né, uma rota de dor torácica. uma rota de dor torácica, que muitas vezes não é uma coronariopatia. Então, assim, o pessoal sempre, acho que tem muita gente sempre dando um passo a mais, é uma coisa até que eu vejo alguns colegas intensivistas, principalmente de São Paulo mesmo, que é questionando isso, tipo, a desvalorização do intensivista, que todo mundo acha que consegue dar um plantão no CTI, todo mundo acha que é isso, se entubar, funcionar, se tiver que fazer nora, se prescrever, se tiver que fazer um antibiótico, se tacar Eu fiz um amplo quiz espectro. Ontem. Eu fiz um quiz sobre isso ontem, né? No dia do intensivista, perguntando então. a segurança que as pessoas tinham. E eu vou postar mais tarde o resultado. São assim, Swan-Ganz, balão. As pessoas dizem que se sentem seguras com a ventilação mecânica, com a via aérea difícil, mas não se sentem seguras com Swan-Ganz e o balão intraórtico, né? Não foi de propósito para essa nossa live de hoje, não, mas muito dentro disso que você falou. Ajustar marca-passo. Mais de 2/3 falou que não sabe como ajustar um marca-passo. Então, eu acho que é isso até que é a finalidade que a gente tanto busca nas nossas páginas, tentar preencher algumas lacunas. O Bruno, do Questões em Cardiologia, também gosta de fazer muito isso. Né? Então, há um despreparo para esses procedimentos, até porque eles também não são tão prevalentes. Né? Então, há um despreparo do não cardiologista em relação a esses procedimentos. Isso eu acho legal porque acaba que muda totalmente. Por exemplo, o Rodrigão está ali no acadêmico da UF, eu fico implicando com ele, falando sempre a mesma coisa, que todo mundo na faculdade de medicina quer funcionar, quer entubar, quer fazer aqueles procedimentos, até porque outro dia eu era acadêmico, então eu sei que a gente se sente útil. Você se sente médico, né? Você se sente útil, você se sente médico, né? Mas acaba que quando no internato ou quando você está na residência, você consegue entender que fazer medicina não é aquele ato só, né? Isso ajuda, óbvio, tem a função, você vai ter que funcionar, você é a pessoa que vai fazer o procedimento, mas o fazer a medicina é raciocinar o que está acontecendo no paciente, né? É aprender com você na beira-leito, ver o paciente chocando, se está hipovolêmico, se não está, e avaliar a monitorização, estudar a monitorização, parar, dar uma olhada. Você né, no INC provavelmente, você tem esse volume todo, você pode parar do lado do Swan-Ganz, você lê o livro, você fala, tá acontecendo, tá certo. Aí se você não tem, você pergunta, manda uma mensagem pra Marcinha às 3 horas da manhã que eu vi o Sérgio mandando. Opa, a ECMO VA aqui, pá, você pergunta. E você tem acesso ao conhecimento, tem acesso à monitorização, tem acesso ao profissional, né? Isso é o que faz a medicina, acho que tem que ter treinamento, né? Acho que eles são muito bem treinados, né? Sim. A gente foca muito em treiná-los, né? A gente faz um round de 2 horas muito voltado para discutir as coisas para eles entenderem, né? E durante 3 meses eles vêm todos os dias e eles veem todas as complicações. Quantos tamponamentos você viu? Um monte. Vem todas as complicações de pós-operatório, né? E a gente também acaba precisando, eventualmente, receber os doentes de insuficiência cardíaca descompensada para passar um balão, para guardar transplante. Né? Os pós de transplante lisinhos, eles não são tão comuns assim, né? Então, eu acho que é uma oportunidade única, né? Mas, assim, tem várias instituições boas aí, também em São Paulo, podem oferecer um treinamento muito semelhante, né? Legal. Eu acho que uma coisa importante também, que eu falei assim, você sai com segurança, mas você também, quando eu digo segurança, você também sai aprendendo a respeitar e a ter medo um pouco. Sim. Porque a pessoa que é inexperiente, ela muitas vezes ela não tem medo, ela não respeita. É o cara que vai entubar despreparado. Assim, eu aprendi com a Alessandra Thompson, com o pessoal da ventilatória. Assim, toda intubação
o pessoal vai completamente preparado. Tem plano A, B, o C, às vezes o D, já está tudo certo. Não vai nunca achando que é uma coisa fácil. Se for fácil, beleza, mas cara, se não for difícil, se for difícil, você está preparado. Então assim, você vai ver aquele paciente ali está instabilizando. Pô, pode ser só hipovolêmica, às vezes eu vou fazer um volume, é suficiente. Às vezes eles gostam muito de fazer POCs. Essa turma agora de residentes, eles já vêm já muito mais interessados em POCs e a gente tem um aparelho dentro da unidade, né? Então isso favorece. E eles curtem bastante. Legal. Eu gosto muito de mnemônico, né? De palavras-chave, né? Isso tudo que você falou é o efeito Dunning-Kruger, né? Que é muito aquela coisa do recém-formado que acha que sabe dar aquele plantão no CTI. Aí vai lá, aí na quinta vez começa a dar problema, dá 2 meses de problema, ele vê que não sabe fazer nada. Aí ele vai fazer a prova de residência depois disso, para tentar aprender com as pessoas certas ou fazer uma pós-graduação, se preparar de forma correta, né? E uma coisa que eu gosto muito de passar para quando eu posso passar ou estimular, que é na intubação ou em algum procedimento, que é a teoria do paraquedas, né? Ter segunda opção, terceira opção, ninguém pula de paraquedas com paraquedas só, né? Que se der errado, é ele mesmo que vai, né? E como é o paciente, a gente acaba não... Tem pessoas que não acabam respeitando, acabam não lembrando disso. E é legal a gente estimular a pessoa a se preparar para plano A, plano B. No próprio época de rodízio, ouvir o anestesista. Tem anestesista que não tem tanta coisa preparada na mesa, a gente acha que ele sabe alguma coisa, né? Você chega no anestesista que tem tudo ali, às vezes você fala, tem tanta coisa aqui. Mas esse é o cara que está com tudo na mão. Ele quer usar tudo. Ele não quer usar nada. Ele não quer usar nada, exatamente. Mas ele tem tudo tá preparado. A gente acabou falando de quase tudo, a gente tem mais em torno de uns 10 minutinhos. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Mais uma vez, hora passando. Cadê o Marlon? Será que o Marlon tá Marlon não tá aí hoje. Marlon furou com a gente. Deixa eu ver, eu vou abrir aqui pra ver se a gente fala com o Marlon. Marlon é um enfermeiro, cara, gente boníssima, participa muito. Aqui eu não consegui ver nenhuma pergunta, mas eu vou tentar salvar algumas perguntinhas legais em relação ao próprio artigo, alguns pontos específicos. Falando dos remédios, né? Tem algumas condutas que seriam em tópicos. Analgesia a gente conversou, antibiótico profilaxia, por exemplo. Tem algum antibiótico que você vê mais nessa... Não, tem que ser o que... de forma geral são as cefalosporinas, né? De segunda geração, mas tem que ser aquilo que a sua instituição incorporou e acha que é importante, né? No INC, a cefalosporina é a cefuroxima, por eventos de infecção passados, achou melhor utilizar a cefuroxima. Já na Unimed ainda é a cefazolina, né? E aí no INC, se o paciente tiver mais de 7 dias de internação ou for obeso, acrescenta vancomicina. Cada instituição tem o seu... Até pela própria colonização. Porque a gente tem uma população epidemiológica diferente, né? A gente tem doente que passou na UPA e quando a gente vai rastrear já vem com R. A sineta já vem com R. Não acho que é incomum não, porque isso acontece. É o pacote. Eu não estive no INC, mas eu estive na UPA. Em relação à prevenção de lesão de mucosa gástrica, faz para todo mundo? Faz para todo mundo. Tem uma incidência em torno de 3%, né? Mas faz para todo mundo. Legal. Só que lembrar... Não sabia. Não, vocês me provocaram, agora É o momento de gestão. Não, o momento de gestão de custos, né? Lembrar que uma ampola de pantoprazol pode custar R$17 e um comprimido R$2. Não tem o menor sentido o paciente ter supressão de secreção ácida gástrica com 40 miligramas intravenoso, podendo tomar 20 miligramas de via oral, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz e... A gente não faz, Matheus? Faz. Troca Eu já incorporei. Já incorporou, viu? Bom, já. Isso faz toda a diferença, pensando em SUS, pensando em gestão tanto privada quanto pública, faz toda a diferença, né? Próximo passo, reposição hidroeletrolítica.
faz para todo mundo? Tem algum eletrólito que você pede, algum que você não A pede? gente não fica soro em infusão contínua na nossa unidade, não existe hidratação venosa contínua na unidade. A reposição de eletrólitos no pós-op imediato, visando manter o potássio maior que 4 e o magnésio maior que 2, em torno dele, né? 4 para o potássio e 2 para o magnésio. Legal. Tá? Mas só se o paciente... Mas é muito comum a hipocalemia, porque eles ficam com infusão contínua de insulina, né? Ao longo das primeiras 24 horas para controlar a glicemia. Então a hipocalemia é carro-chefe dos nossos distúrbios eletrolíticos. Legal. A próxima seria o desmame. O desmame eu vou pegar a frase do Silbanto da semana passada. Acordou, tá acordando, o desmame desses pacientes, assim, é esperar... O que impede quando a gente desmamar o paciente rápido, como a gente gosta, né? Delírio, instabilidade hemodinâmica, né? Ou algum quadro neurológico. Né? Mas nosso carro-chefe, por exemplo, em INC, é instabilidade hemodinâmica, né? Fora isso, é para tocar rápido o desmame. Legal. Em relação aos remédios, o AS, entra o mais rápido possível? Tem alguma coisa que impeça dele entrar? Se o paciente tiver com sangramento ou plaquetopenia, né? Mas a aspirina, os trabalhos que demonstraram o benefício de você administrar precocemente a aspirina, eles foram feitos na era parar de suspender a aspirina, né? Então, hoje em dia, os dentes já operam com aspirina, né? Então, assim, mas de uma forma geral, a nossa conduta já tem na prescrição padrão 1 hora após a extubação na ausência de contraindicação. Legal. Os beta-bloqueadores, você usa Nas algum primeiras específico também? Não, respeitando a função do VE. Nas primeiras 24 horas, assim que possível, né, tem disfunção, os clássicos de disfunção não tem, a gente acaba usando um atenolol na grande maioria das vezes. Legal. Controle hipertensivo? Não, esse doente do pós-ópio cardíaco ele não é hipertenso, mas tem que a gente procura reconciliar os medicamentos usa, né? do paciente de uso prévio. E estatina? É o que está na diretriz em algum momento, mas a gente começa no segundo dia. Legal. Controle glicêmico? Primeiras 24 horas menor que 180, e depois, se o paciente for diabético, reconcilia o medicamento dele. E por fim, para estar parecendo bate e volta. Não foi combinado, né? Ele leu o meu capítulo. Eu li o artigo todo, o artigo é bom, vocês têm que ler. Hemotransfusão. Sim, acredito. Eu espero. Chegar até com o resumo já. Hemotransfusão. Evitar? Ai. Não. Sempre. Sempre transfundir. Sempre evitar a transfusão. Não, nós somos muito restritivos, Matheus. Acho que ele nunca viu tanta restrição. Mas acho que já incorporou no Instituto a questão da restrição. A gente lá tem protocolo, né, de controle da anemia no pré-operatório, né, sempre a transfusão restritiva, baseado nos estudos observacionais que mostram maior incidência de morbidade, mortalidade no paciente que recebe transfusão nesse cenário de cirurgia cardíaca, né? E nós conseguimos demonstrar lá na minha dissertação de mestrado, com 4.000 pacientes do INC que recebiam transfusão ou não, a gente quase randomizou, né? Nós criamos o que chama de um score de propensão, aplicamos na população e criamos uma população que tomou sangue e uma outra que não tomou, homogeneizamos ela e assim, diferenciando essa população, quem tomou sangue teve um risco 8% maior de óbito. Legal, isso estudo em loco, né? Estudo em loco. Objetivo. Seguindo aqui naquele próprio bate-volta, né, falando em complicações. A gente falou de todas as que a gente vai falar aqui, mas fazendo a revisão para o pessoal de forma objetiva, né? Choque vasoplégico. Choque vasoplégico é um outro grande temor da gente, assim como o tamponamento, né? O volume, azul de metileno, vasopressor, corticoide.
Tudo, né? Eu ia perguntar do uso de metileno, mas ia virar outra live. Live parte 2. O infarto do miocárdio, isso acontece? Não. Pouquíssimo prevalente. É porque com as técnicas cirúrgicas são melhores, né? Os doentes operam antiagregados. Justo. Então, não é... Quando tem algum doente com infarto perioperatório, é um doente que tinha alguma complicação técnica. Às vezes um paciente que não conseguiu fazer a revascularização incompleta. Mas não é o nosso dia a dia. É muito difícil. Sempre que a gente pensa que vai fazer o diagnóstico de infarto perioperatório, descobre que não era. Acho que teve 2 CATs pós lá, porque vieram branco, inclusive. Eu lembro daquela pergunta, quando a gente fez essa pergunta, que eu lembrei daquela pergunta que a gente recebeu no Instagram. O transplante cardíaco, quando infarta e se sente dor, lembra sente dor, sim. Não no pós-operatório imediato, né? Mas ao longo da vida, ele... a inervação, ela é reconstituída. Então, o paciente pode ter, pós-ópio de transplante, anos depois, pode ter angina, sim. Legal. Na reta final, disfunção ventricular direita também acontece com frequência? Você até falou casos específicos. Sim. Aí o tratamento habitual também, né? Óxido nítrico, inotrópico, vasopressor. Esse já é um doente diferente. Nesse a gente não quer entupir ele de volume. Então é um doente que o perfil melhor para a gente manejar isso seria monitorizar. Legal. O sangramento e a fibrilação atrial seriam coisas também muito prevalentes. Fibrilação atrial a gente já discutiu mais. O basicão é fazer o beta-bloqueador nas primeiras 24 horas para reduzir, né? Isso reduz em 3 vezes o risco de fibrilação atrial. Medicamento barato e comparado à mildarona menos tóxico, né? Sim. Então, beta é o carro-chefe na redução das taxas de incidência de fibrilação atrial. O sangramento, a gente tem um algoritmo baseado no TAG e não baseado no TAG, né? Tem um algoritmo no instituto para seguir, né? A primeira perninha é se é rebote da heparina ou não, mas isso acho que já, infelizmente, o tempo não vai permitir. Por fim, a mediastinite, a gente comentou também durante a live sobre o risco, né? É uma complicação extremamente temida, mas o diagnóstico geralmente o doente estampa na sua cara, né? Sim. Dor, flagose, externo instável, febre, inflamado, fibrilando, delirando, mediastinite. Acabamos pegando todos os tópicos principais, tanto fizemos um bate-bola no final aqui. Gostaria de agradecer a presença dos dois. Para fechar, deixaria algum recado para quem vai fazer a prova? Agora, até o final do ano. Eu voltando. Estuda, né, Matheus? Bom e velho Enário. É isso que eu ia falar. Vai ser uma coisa diferente agora, né? A gente não sabe o que está esperando os meninos. Acredito que seja entre uma das melhores residências do Rio e pensando em paciente grave é a melhor do Rio. Né? Do Brasil todo. Seriam, ao meu ver, estariam entre as 3 melhores do Brasil, junto, numericamente falando, né, em relação ao fluxo de paciente, gravidade, profissionais qualificados, né, que seria junto com o INCOR e o Dante, de São Paulo. Todo mundo está convidado para Marcinha, em São Paulo, para acompanhar. Gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Não deixar de se inscrever tanto no canal da Marcinha, Medicina Intensiva Cirúrgica, deixar seguir a nossa página propriamente dita, agradecer ao Matheus Rocha, e sempre Marcinha, mais uma vez. Gostaria de agradecer. Obrigado a todos. Foi ótimo, né?